Próxima etapa aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é o fechamento de uma ordem de serviço referente à manutenção como executada, tá? Então, nós vamos sempre estar aqui na parte de ordens de serviço, tá? O segundo aqui item. Então, aqui estarão todas as ordens que foram enviadas para a equipe. Eu posso fazer uma organização nelas, tá? Aqui, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, tá vendo que eu tenho uma ordem vermelha. Essa ordem indica que ela está vencida já. Tá? Então, ela já aparece aqui numa outra coloração para ter essa indicação. De repente, dá uma priorizada nela. Tá? Mas eu posso fazer aqui em cima, nesses 4 risquinhos, eu posso organizar elas de algumas formas. Tá? Pelo status, vencimento, proximidade, poste. Tá? Então, por exemplo, proximidade. Tá? Então, ela dá aqui, ó, do mais perto, sempre para o mais longe. Tá? Por vencimento. Então, ela vai aparecer, obviamente, primeiro a que está vencida e depois as outras que estão mais próximos de ser vencidas, tá? Eu posso também estar me localizando pelo item aqui, ó, mapa, tá? Então, por exemplo, mapa de ordens. Então, eles vão aparecer aqui todas as ordens de serviço que eu tenho, tá? Tá vendo? Cada pontinho azul desse é uma ordem de serviço. Eu vou ter aqui também essas que estão em coloração vermelha aqui, ó, que estão com contorno vermelho, são ordens referentes à obra. Então, se a equipe possui ordens de manutenção e obra, irá aparecer dessa forma para você distinguir qual ordem é qual, tá? Então, eu posso também me localizar por aqui. Posso estar me localizando por aqui. Tá? Então, também eu posso chegar em frente a essa ordem de serviço e também fechar ela por aqui, né? Se eu clicar aqui, eu consigo fechar a ordem de serviço, né? Só clicar em fechar, eu começo o preenchimento, tá? Eu vou me guiar aqui pela ordem de serviço aqui mesmo. Se eu não sei onde é a ordem de serviço, por exemplo, eu quero fazer essa primeira aqui, mas eu não sei onde ela fica, tá? Eu tenho a possibilidade de traçar a rota, tá? Eu clicando em cima dela, tem a opção aqui também de ligar, né, para o cidadão, de repente pedir alguma informação, ou traçar rota. Se eu clicar aqui em traçar rota, ele vai me abrir aqui o Waze, né, o Maps também, se você tiver os dois instalados, né, você pode escolher, e ele vai traçar a sua rota até o ponto onde foi aberto a ordem de serviço, tá? Cheguei na ordem de serviço, cheguei no local correto, venho aqui em fechar ordem. Aí ele já me abre aqui o preenchimento dela, tá? Então, primeiro ponto, selecione uma ocorrência, se foi executado ou não o serviço. Vou mostrar aqui no primeiro momento um serviço executado, tá? E eu tiro uma foto inicial, antes da intervenção no ponto, né? Com um ponto ainda com defeito. Então eu tiro essa foto, no mínimo uma foto, tá? Pode ser tirado mais se quiser. Aí vem aqui, ó, um outro campo, plaqueta. Nesse caso aqui foi uma ordem de serviço que não foi aberto associado a um poste, tá? Foi aberto simplesmente pelo endereço. Nesse caso, é importante eu associar o poste agora na hora do fechamento, tá? Eu posso digitar ele aqui, se eu tenho a plaqueta em campo lá, eu posso estar digitando o número da plaqueta, ou mais fácil que eu acho, tá? Tem esse desenho do poste aqui ao lado aqui do campo, eu clico aqui, vai aparecer a minha localização e todos os postes que estão ao meu redor aqui, tá? Dentro do meu raio. Eu posso aqui em cima habilitar a plaqueta, tá? Então, se eu chego aqui em frente ao poste, tá, vai estar a minha localização e esses pontos aqui, todos os postes. Aí eu vou saber exatamente qual poste que eu estou fazendo manutenção. Caso não apareça algum poste aqui, é porque, obviamente, a base estará defasada, então você vai ter que trabalhar sem essa associação ao poste, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar em cima de um poste aqui, eu estou fazendo manutenção em cima desse poste. Cliquei em cima, ok, ele já preenche automático o número da plaqueta, já vincula aqui embaixo, tá vendo? Ele dá um aviso aqui, poste vinculado com sucesso, tá? E ele já vai dar aqui para mim o que existe no cadastro, tá? Então, no cadastro tá mostrando que é um poste que tem um braço só, tá? Porque tem somente a posição A, tá? Obviamente que é de acordo com o cadastro, tá? Pode ter alguma defasagem e vocês chegando lá, o poste tem 2 braços, tem posição A e posição B, tá? Que fique bem claro que é assim que funciona, tá? Cada posição é uma letra. Um poste, por exemplo, com 4 braços vai ser A, B, C, D.
Então aqui ele está me mostrando qual tipo de braço que tem, a luminária, a lâmpada, relé. Ele não trouxe por quê? Porque não está no cadastro, tá? Então tudo que tiver no cadastro ele vai trazer. Então vinculei ao poste. Aqui eu tenho 3 informações em sequência aqui que eu preciso preencher. O tipo de defeito encontrado, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, lâmpada queimada e relé queimado, por exemplo. Tá? Aqui pode colocar quantos quiser, quantos for realmente de fato os serviços que vocês estão trocando. Tá? A causa do defeito também já vai ter aqui algumas já pré-descritas, então eu vou selecionar, por exemplo, tempo de uso do equipamento e fenômenos naturais. Tá? Então pode ser aí mais de uma também, sem problema. E o serviço executado. Tá? Então, se eu coloquei lá lâmpada e relé no primeiro, aqui eu vou colocar substituição de lâmpada, substituição de relé e confirmo. Então aqui vem, ó, relé, tá? O relé ele não me trouxe, porque não tem no cadastro, tá? Então eu vou informar o que eu retirei, tá? Vou clicar aqui em retirar. É claro que se o produto não existir no poste, eu posso somente adicionar, né? Porque pode acontecer de ter um roubo, enfim, de produto não, de material não estar no poste. Mas caso tenha, né? Então eu informo primeiro o que eu retirei, tá? Então, qual foi o... Vou colocar aqui um NF. A posição, tá? Então, se existem duas posições, A e B, 2 braços, mas eu só troquei uma, então sempre colocar na A, tá? Salvo por uma situação em que você tem um braço virado para uma via principal e outro braço virado para uma viela, por exemplo. Então, se foi trocado da viela, aí vai ser a posição B, tá? Sempre o braço virado para a posição principal, né? Para a via principal será A, né? Mas no caso, como não... Se você não consegue identificar isso, sempre na posição A. Aí eu seleciono o fabricante e salvo. Aí ele vai me dar um aviso. Você está retirando um relé da posição A. Você quer inserir na mesma posição? Eu coloco sim. E eu identifico aqui qual que eu estou subindo para o poste. Tá? E salvo. Então aqui ele me deu, tá vendo? O que eu retirei que está em vermelhinho e o que está com risco verde aqui é o que eu inseri no poste. Agora a lâmpada. Como ele trouxe a lâmpada aqui, ó, a lâmpada anterior, então é só clicar em cima dela. Tá? Aí tem duas coisas aqui, tá? Se realmente não é esta lâmpada que está lá, tá? Você pode informar a inconsistência, ou seja, informar o que de fato você está retirando. Porque pode acontecer do cadastro estar defasado e não ser mais essa lâmpada que está lá no local, tá? Então, eu informo a inconsistência primeiro, ou seja, o que de fato eu estou retirando, tá? Então, não, eu não estou retirando aquela, eu estou retirando esta daqui. Tá? Seleciono o fabricante. Tipo de cadastro aqui vai depender, tá? Se você está tirando sódio e colocando LED, é modernização. Se não, você pode colocar tudo normal. Coloca o tempo que ela fica ligada, tá? Se é uma lâmpada que fica ligada 12 horas ou fica ligada 24 horas. Substituir inconsistência. Pronto, informei aqui em cima, você pode ver aqui em cima em produto removido, que de fato eu estou tirando. Agora sim eu vou informar o que eu estou subindo ao poste. Então eu venho aqui só vai aparecer o que tem no kit da equipe, tá bom? Coloco o tipo de cadastro, que é o que eu falei, tá? Se for troca de sódio ou metálico para LED, você coloca a modernização, senão pode pôr normal. 12 ou 24 horas e salvo. Tá? Então, informei primeiro a inconsistência, depois informei o que de fato eu estou subindo no poste. Tá? Aqui é o seguinte, por exemplo, se ele não trouxer nenhuma informação aqui, por exemplo, como o relé, ele não trouxe o relé, tá? Ele não trouxe o relé. E eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção no relé, tá? Não vou trocar, só vou trocar a luminária, por exemplo, ou trocar um conector, enfim. Então eu posso, se eu quiser, atualizar o cadastro e identificar o relé que existe lá, tá? Sem que eu precise descontar do meu kit, sem que isso vai contabilizar do kit da equipe, tá? Isso vale para qualquer um desses materiais, tá? Então, por exemplo, eu quero mostrar que existe um relé NF lá. Então, eu venho aqui em adicionar
e clico aqui em cima no cheque produto já presente. Então ele não irá descontar do kit, né? Não irá contabilizar e irá atualizar o cadastro. Tá? Lembrando que a manutenção também atualiza o cadastro geral de pontos. Tá? Então eu informo aqui que eu estou vendo lá, né, qual que é o produto, né, que está presente no post, já eu quero atualizar, tá? E salvo, tá? Claro que isso fica a critério, tá? Vai depender muito aí de cada empresa, cada cidade aí, tá bom? Deixa eu só voltar aqui com o que eu retirei. E o que eu incluí aqui, tá? Qualquer outro material que não seja esses que estão em evidência, como relé, reator, braço, luminária, lâmpada, vai estar tudo aqui em acessórios, tá? Como conector, cabo, chave magnética, base para relé, enfim, tá? Qualquer outro material que não seja esses daqui, é só você vir aqui em acessórios, por exemplo. Eu adicionei um conector também, tá? Então eu venho aqui, ó, o tipo do produto, conector, e qual a especificação técnica desse conector aqui embaixo em produto, tá? Aí eu vou colocar aqui qual a especificação técnica, a quantidade e eu salvo, tá? Então, se tiver um cabo também, mesmo procedimento, tá bom? Terminei o preenchimento aqui da ordem, então eu venho tirar foto final, tá? Após a intervenção no ponto. Alguma observação, caso eu queira colocar, eu finalizo. Tá? Ele vai me dar aqui um pop-up mostrando que eu estou preenchendo. Se eu quiser revisar aqui alguma coisa, eu reviso, senão eu confirmo. Na hora que eu confirmo, ele já me volta aqui para a tela de ordem de serviço e vai ver que o status dela já está fechado, tá? Eu consigo ainda, antes de sincronizar, eu não sincronizei, ela está presa aqui ainda, eu não subi essa ordem de serviço, consigo voltar nela, de repente, para atualizar alguma informação que eu tenha, porventura, preenchido errado, tá? É só vir aqui, só clicar em cima e vir em editar, tá? Eu consigo editar qualquer informação aqui ainda, tá? Para poder sincronizar essa ordem de serviço, é simples, tá? Você pode sincronizar por aqui mesmo, tá? É só eu clicar, segurar e dar um refresh, tá vendo? Dar um atualizar. Ele vai atualizar tendo internet, tá bom? Tendo internet, você consegue subir essa ordem de serviço, tá? E aí, próxima ordem de serviço. Então, esse é um fechamento de uma ordem executada.